está sendo realizado com uma parceria entre a Universidade Federal Rural da Amazônia e a Associação Brasileira de Geologia e Engenharia Ambiental Núcleo Norte. Desde já, eu gostaria de deixar registrado meu agradecimento ao apoio do pró-reitor adjunto de extensão, em nome do professor Jonas Castro, que me apoiou na realização desse evento, e a própria universidade, né, por fornecer o vínculo institucional para que o evento fosse realizado. Na nossa programação, a gente vai ter 4 palestras nesses 2 dias de evento, hoje e amanhã. As palestras vão ter duração mais ou menos entre 25 e 30 minutos. Os participantes, ao final, vão poder realizar perguntas ao longo da palestra. Se tiverem alguma dúvida, podem sempre estar no chat, colocando as dúvidas, questionamentos ou qualquer outra colocação que acharem conveniente, que os nossos moderadores de cada dia vão depois estar, ao final do evento, colocando os palestrantes e compondo a mesa no final com os palestrantes e os moderadores. Tá bom? Então, o evento ele conta com esses palestrantes que atuam na região amazônica e possuem uma certa experiência, tanto no tema de mapeamento de riscos e desastres, quanto no uso de geotecnologias em geral. E esse é o primeiro evento que a gente espera realizar nessa parceria UFRA-BGE. Outros eventos virão para o ano que vem. E com enorme alegria que eu dou as boas-vindas a todos. Espero que tenhamos um excelente evento. E é isso. Passo a palavra, então, para a presidente da gestão atual da Associação Brasileira de Geologia e Engenharia Ambiental, Jane Fonseca, e passo a palavra para ela, então. Olá, boa noite a todos. Estão me escutando bem? Tá, Milena? Sim, está ótimo. Então, em nome da BGE Núcleo Norte, e também como representante da BGE Nacional aqui com vocês, eu agradeço a presença de todos. E também, principalmente, a professora Milena, na UFRA, pela organização e iniciativa do nosso primeiro evento, né? E também aos palestrantes, assim como os palestrantes dos mediadores, agradeço também o empenho de todos em realizar isso, e também das suas instituições também que liberaram, e assim como dos moderadores também. Bom, gente, essa é a primeira de uma série de iniciativas que o Núcleo Norte da BGE está tomando. Vamos ter esses próximos 2 anos para fazer bastantes eventos, troca de conhecimentos com vocês, não só com o pessoal da região amazônica como um todo, mas do Brasil, né? O nosso objetivo principal é levar as questões de tipologia de desastres, não só no caso da região amazônica, mas também discutir os eventos que ocorrem aqui e como eles se dão, essa troca de conhecimento, as tipologias de inundações, deslizamentos, né, e erosões, não só a questão dos desastres naturais, mas também os tecnológicos. No futuro, vamos discutir as questões de barragens no estado do Pará. Então, vamos ter uma série de atividades, de iniciativas para estreitar esse conhecimento, não só com os estudantes, a academia, mas com profissionais que estão nas empresas espalhados na região amazônica como um todo. Bom, algumas dessas atividades elas vão ser exclusivas para associados, então eu venho aqui convidar vocês a associar-se na BGE, na Associação Brasileira de Geologia, de Engenharia e Ambiental, ou seja, não é só para geólogos, é para todos os profissionais da área de Geologia, de Engenharia, Ambiental e da florestal, que tratam de algum tema relativo a essa área, né? Os sócios da BGE, eles não têm uma série de vantagens ser sócio da BGE, não só o fato de você estar mais próximo desses profissionais, mas você vai ter acesso a publicações. A BGE é uma instituição que ela publica muitos livros. Só no ano passado nós tivemos 3 publicações, apenas uma publicação da BGE já paga uma anuidade de 1 ano. Então você recebe agendas com temas relacionados à tecnia, à geologia de engenharia. A essas publicações você tem direito também à participação em congressos, né, com descontos. Então, ano que vem nós vamos ter o Congresso de Geologia de Engenharia em Belo Horizonte. Todos estão convidados também às inscrições, a mandar trabalho, ainda está em aberto. E
os eventos parceiros também, não só da Geologia de Engenharia e da Ambiental da BGE, mas tem o Congresso Brasileiro de Mecânica de Rocha, Congresso de Mecânica de Solos, então tem uma série de vantagens. Então, eu convido todos vocês podem entrar no site da BGE Nacional para realizar as inscrições, ou pode entrar em contato conosco também pelo nosso e-mail, que é bge.norte@gmail.com. Assim também, como vocês podem enviar para a gente temas, né, que a gente pode discutir, ideias de temas, ou se quiserem dar alguma sugestão de outras palestras, envia para a gente que a gente vai entrar em discussão. Bom, uma boa noite de palestra para todo mundo, boa troca de estudos, de conhecimentos, e vamos continuando nessa nossa troca aí de parcerias e conhecimento. Boa noite para todos. Obrigada, Diane. Eu passo a palavra agora, então, para o nosso moderador da noite, que é o Elton Andretta. Acho que ele pode rapidamente se apresentar e passar as informações de como vai ocorrer o evento nesta noite. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Elton Andretta, sou geólogo formado na Federal do Paraná, mestrado na Universidade Federal do Amazonas. Trabalho há mais de 10 anos na região com o tema das apresentações, né, das palestras que vão ser hoje e amanhã. As palestras de hoje vão ter entre 25 e 30 minutos, né, que nem a Milena já tinha comentado. As perguntas eu vou marcar aqui no final, pessoal, por favor, faça pelo chat. Eu vou marcar, e no final das duas palestras, mais ou menos às 7h15, a gente vai fazer uma mesa redonda, onde eu vou fazer as perguntas feitas no chat, diretamente para as palestrantes, né, e elas vão responder e debater sobre o assunto, tudo bem? A primeira palestra da noite é o geoprocessamento na cartografia dos riscos ambientais, estudos de casos na Amazônia. A apresentadora vai ser a professora doutora Milena Andrade. A professora Milena, ela é geóloga, formada pela UFPA, né, Universidade Federal do Pará, com um mestre em geologia, com doutorado em desenvolvimento socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos da Amazônia. Ela foi professora assistente no curso de geologia da UFOPA, né, Universidade Federal do Oeste do Pará, entre 2011 e 2015. E atualmente ela atua no ensino e pesquisa de graduação em engenharia ambiental e energias renováveis da Universidade Federal Rural do Amazonas. Também na pós-graduação em gestão de riscos e desastres naturais do Amazônia, UFPA. Está também como editora-chefe do jornal aplicado em hidroambiental e clima. Passo a palavra a você, Milena. Pode começar a sua apresentação. Boa apresentação. Obrigada, Elton. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Bom, então, como a gente já se apresentou, meu nome é Milena Andrade, eu sou professora da UFRA, e o tema da minha palestra vai ser o geoprocessamento na cartografia dos riscos ambientais, trazendo alguns estudos de caso na Amazônia. Então, inicialmente, quando a gente fala de risco, existem várias definições, o marco teórico para se trabalhar com risco em si, ele é bastante importante. Milena? Oi, por favor. A sua apresentação não está transmitida para todos. Isso. Não está aparecendo? Não. Ainda não. Deixa eu parar aqui a apresentação. Apareceu com um compartilhamento de tela, eu acho. Deixa eu tentar aqui fazer alguma coisa rapidinho. Não apareceu em nenhum momento? Não. Tá, peraí. Tela inteira, Maria. Não? Agora sim. Vai aparecer, está carregando. Não, carregou só a tela de volta. Carregou só a tela? Aí, agora pelo menos está a tela inteira, mas... Aparece a apresentação? Agora sim. Aparece a próxima? Apareceu. Uhum. Tá. Então, rapidamente aqui, deixa eu voltar aqui. Isso. Tá aparecendo, né? Uhum. Tá, então, o título é Geoprocessamento na cartografia de riscos ambientais, estudos de caso na Amazônia.
E como eu estava falando, para a gente trabalhar com risco, existem várias definições que são utilizadas na literatura. E a mais conhecida delas é a gente entender o risco como um produto da ameaça, que são os hazards, né, na literatura estrangeira, e a vulnerabilidade. Sendo que esse modelo, que é o modelo mais conhecido, é o chamado modelo de pressão. Por ameaça ou perigo, a gente entende que são todos esses eventos que podem causar algum tipo de dano às populações, inundações, aumento do nível do mar, ondas de calor, seca, processos geológicos e etc. E por vulnerabilidade, os estudiosos eles entendem que a vulnerabilidade seria a parte humana do risco. Então, essa vulnerabilidade, ela possui uma progressão, ela é uma dimensão complexa do risco, e ela está relacionada com causas raízes, né, com causas estruturais de um determinado local, né, que tem a ver com estrutura política, estrutura econômica, tem a ver também com as questões institucionais, que são pressões dinâmicas, né, com a questão de como a população ocupou determinadas áreas, com o processo de urbanização, tudo isso está vinculado à vulnerabilidade. Ainda também, com relação a esse conceito, está relacionado a questões da própria insegurança do local. Então, falta de infraestrutura e condições socioeconômicas, grupos especiais de risco, tudo isso estaria dentro do grande campo da vulnerabilidade. Então, entendendo o risco a partir dessa equação, né, que é uma forma de você operacionalizar o conceito, um conceito que nasceu abstrato, a pergunta que eu faço inicialmente nessa apresentação é justamente como é que o geoprocessamento, que é uma ferramenta poderosíssima, pode auxiliar em se trabalhar com risco. Então, tem dois itens que são fundamentais dentro desse grande campo, que são as imagens para a identificação da ameaça e a utilização dos sistemas de informação geográfica, que são utilizados bastante também para a questão da vulnerabilidade. Então, o geoprocessamento, quando a gente fala sobre isso, ele está relacionado com um conjunto de técnicas que se utiliza para o tratamento da informação espacial. Então, a gente tem uma grande gama de coletas de dados que são diversos, né? Dados físicos, dados químicos, dados socioeconômicos, tudo isso pode ser trabalhado integrado, utilizando aí todas essas técnicas de geoprocessamento. Então, é justamente essa ferramenta que permite que se cruze diversas informações e depois espacialize isso, faça uma análise espacial que auxilia na tomada de decisão. Então, um outro termo que está muito ligado com a questão do geoprocessamento está relacionado com as geotecnologias. Então, as geotecnologias como o GPS, sensoriamento remoto e o próprio SIG são tecnologias, como o próprio nome diz, que estão dentro dessas técnicas que se consegue tratar a informação de maneira espacial. Então, quando a gente pega aqui nesse fluxo diagrama um modelo do mundo real, vamos dizer assim, a gente consegue extrair dentro de um sistema de informação geográfica todas as camadas relacionadas ao que nos interessa estudar. Então, isso pode estar expresso em formas de curva de nível, por exemplo, a gente pode trabalhar com modelo digital de elevação, pode trabalhar com dados matriciais provenientes de dados de imagens com sensores remotos, pode trabalhar com dados de vetor, pontos, linhas e com bases também em grandes áreas, também com base relacionadas a questões vetoriais. E já o sensoriamento remoto, que também é muito utilizado no mapeamento de riscos e desastres, a gente tem aí uma grande gama de dados gratuitos disponíveis, fornecidos de satélites, obviamente tem uma evolução do conhecimento até o dia de hoje. Então, hoje em dia, a gente já tem, por exemplo, com o Cibers 4, com satélite sino-brasileiro, que se tem resolução de até 2 metros, né, com a banda pancomática, a gente consegue trabalhar, então, em áreas urbanas com bastante detalhe, o que é muito útil para se trabalhar nessa escala de maior detalhe, né, principalmente em áreas urbanas. Mas, quando a gente está trabalhando numa escala maior, numa escala mais regional, a gente tem aí a série dos satélites Landsat, que estão mapeando todo o planeta praticamente desde a década de 70 e que a gente, com essa revisita do satélite num local onde aconteceu uma determinada inundação, aconteceu um determinado processo de erosão costeira, erosão fluvial, é possível se ter um monitoramento dessas áreas a partir justamente de se ter esse mapeamento contínuo do planeta com essas imagens, por exemplo, da série Landsat. De forma mais atual, a gente tem o uso de drones, que também são excelentes para se trabalhar em escala de detalhe, em nível topográfico de aferição
centimétrica, né? Então, para inundação, para questões urbanas, é uma ferramenta muito valiosa. A partir disso, a gente consegue extrair informação dessas imagens, trabalhar com softwares que são gratuitos, softwares pagos também tem, os dois servem à mesma finalidade, e gerar informações a partir disso, voltado principalmente para o mapeamento de riscos e desastres. Então, como é que a gente está hoje em dia na Amazônia? Então, bom, o grande banco de dados que a gente tem, sistemático de mapeamentos de risco, é proveniente dos avanços do Serviço Geológico Brasileiro, né, CPRM, e no Brasil inteiro. Então, na Amazônia também não vai ser diferente. Então, quando a gente pega o panorama de estudos sistemáticos que eles fizeram a partir de setorizações de risco, a gente vai ter que praticamente todos os estados aqui, Acre, Rondônia, são estados que possuem praticamente todos os municípios, em algum local, seja na área urbana ou rural, existe esse mapeamento de áreas de muito alto ou de alto risco. No estado do Pará, a gente tem alguns municípios que não foram mapeados, ou porque não foram ainda notificados a respeito de se ter esse risco, ou porque não tem realmente algum tipo de risco no município. Então, esse é o panorama que a gente tem de mapeamentos sistemáticos. É claro que as universidades e até mesmo os institutos de pesquisas que a gente tem na região, eles também produzem material, principalmente em formato de artigos científicos e de mapas em si, voltados para a questão dos mapeamentos de risco. Mas isso não está organizado de uma forma sistemática como na CPRM. Então, eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês de utilização de geoprocessamento para mapeamento de erosão fluvial, inicialmente. Foi um estudo de caso que a gente produziu a partir de um trabalho de conclusão de curso. Então, um trabalho relativamente mais simples, onde a gente conseguiu obter um resultado, né, de identificação de risco à erosão fluvial na cidade de Cametá. Então, o município de Cametá está localizado no estado do Pará, a área urbana está localizada nas margens do rio Tocantins, certo? Foi um trabalho que foi publicado em 2019 agora, e a gente tem que, historicamente, a cidade de Cametá, ela está posicionada na porção côncava do rio, onde está sujeita a processos históricos de erosão fluvial. Então, para esse trabalho especificamente, bom, inicialmente foi feito um levantamento do background teórico, então, nesse local existe um mapeamento, a setorização do risco da CPRM, e a gente usou isso como base, mas agregou outras variáveis na nossa análise. Então, a gente utilizou para fazer essa identificação de risco a suscetibilidade, né, no termos de função do perigo, lembrando da primeira fórmula, que o risco ele é função do produto entre o perigo e a vulnerabilidade. Então, para o perigo, a gente entendeu que seria importante analisar o trecho do rio, no sentido da forma do trecho do rio, o tipo de solo, a altura do talude e a inclinação. E já para a vulnerabilidade, a gente considerou 4 variáveis também. As redes de estrada, o padrão construtivo das casas, que é uma variável clássica utilizada na vulnerabilidade no Brasil, né, por conta da metodologia do Ministério das Cidades, que é amplamente utilizada em todo o território. Utilizamos também o uso e cobertura do solo e a presença de estruturas de contenção. Então, a partir disso, a gente pôde chegar num mapa de suscetibilidade que está relacionado ao perigo. Optou-se por fazer uma identificação linear de cada uma das variáveis, justamente porque a erosão fluvial ela ocorre nas margens do rio, né? Então, a gente não adentrou muito para a área continental da cidade e separamos em um intervalo fixo, de um ponto para outro, a partir de um checklist, fomos identificando aquelas 4 variáveis, tanto para a suscetibilidade quanto para o perigo, para a gente justamente perceber e ter esses 3 mapas finais. Então, no mapa de suscetibilidade, a gente vai ter todas as linhas que estão em vermelhos, de alto risco, em laranja de risco, aliás, laranja alto, e em verde moderado e em verde escuro baixa. A mesma coisa para o uso e cobertura da terra. Então, a partir de um checklist também e dos dados de uso e cobertura da terra que estão aqui sobrepostos a partir de uma delimitação, a gente optou por fazer o recorte da área de APP e foi possível obter em cada ponto o grau de vulnerabilidade que se tem com relação a
as variáveis que foram propostas. Então, cruzando as duas variáveis, no segmento de identificação de risco, foi possível a gente ter essa delimitação, segmentar, linear, né? Sendo que as áreas em vermelho, alto, e em laranja, aliás, é muito alto, e em verde claro, moderado, e em verde escuro, baixo. Então, essa foi a delimitação que a gente... Oi? O pessoal está tentando entrar, você consegue ver para o pessoal habilitar ou se acessar? Consigo, só tenho que parar aqui rapidão. Uhum. Foi? Acho que sim. Tá. Aqui a gente tem alguns detalhes da erosão fluvial. Então, a gente tem uma área que tem talude, né? A composição hidrológica, areno-argiloso, argilo-arenoso, isso vai variando ao longo de todo o perfil. Áreas onde tem baixa suscetibilidade à erosão, que são áreas mais planas, com baixa declividade, não tem exposição de talude. E em alguns locais onde já se tem medidas de contenção, historicamente, inclusive, que não foram eficientes o suficiente para lidar com os processos de erosão fluvial. Inclusive, alguns das ações tomadas para evitar os processos de erosão fluvial, como afundamentos de navio e medidas estruturais concretas, como o estabelecimento de muros de contenção. Então, uma vasta gama de medidas de contenção já foram feitas na sede urbana, na cidade de Cametá, e até o momento não tiveram muito sucesso em conter o processo de erosão fluvial. O segundo grande tema que eu vou tratar na minha palestra com relação ao uso do geoprocessamento é dar um pouco mais de ênfase na vulnerabilidade. Então, muitas pessoas que trabalham com risco, elas são ou do campo das geociências ou do campo da geografia. Então, acaba que a variável socioeconômica, ela está muito no campo do interdisciplinar para esse profissional. Justamente porque tem informações socioeconômicas e, às vezes, usa metodologias que a gente das geociências não está muito acostumado a utilizar. Mas uma das formas de se agregar o geoprocessamento na compreensão desse dado está relacionada com, inicialmente, se estabelecer qual que é o background teórico, né? Qual é o modelo de vulnerabilidade que se vai utilizar nos estudos de risco, que também, assim como o risco, tem várias definições que se pode estar utilizando. Então, eu e o professor Cláudio Laffenstein, nesse trabalho, a gente optou por utilizar a vulnerabilidade separada em 3 dimensões: a exposição, a sensibilidade e a capacidade adaptativa. Então, esse estudo ele foi desenvolvido no município de Santarém. A gente avançou um pouco nessa questão da teoria da vulnerabilidade. E eu vou só rapidamente, porque eu acho que outras pessoas estão pedindo, tá? Como eu estou como host, eu tenho que, às vezes, parar, tá? Desculpem. Tá, então, foi desenvolvido na cidade de Santarém, e a Santarém, ela está localizada também no estado do Pará, no oeste do estado do Pará, exatamente na confluência entre o rio Amazonas e o rio Tapajós. Então, é uma cidade que, historicamente, é marcada por essa dinâmica fluvial muito intensa, certo? Então, devido a questões de aumento de frequência dos eventos extremos, tal como as mudanças climáticas estão aí imperando, em 2009, em 2012, houveram grandes inundações em todas das principais cidades que estão localizadas dentro da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então, em Santarém não foi diferente. Dado esse contexto, diversas estruturas de contenção já existentes e novas são sistematicamente colocadas no momento em que você tem uma inundação acontecendo. Então, a exemplo dessa imagem, a gente vai ter a colocação de pontes, por exemplo, que são medidas que, em todo momento que se tem uma inundação gradual, sazonal, esse tipo de medida é organizada, né, tanto pela prefeitura quanto pela Defesa Civil. Então, como a característica desse evento ele é gradual, ele está relacionado com um aumento gradual da cota fluviométrica do rio, existe uma possibilidade de organização, de tempo, se tem maior tempo de se organizar perante esse evento, certo? E as áreas de risco também já são minimamente conhecidas pela Defesa Civil local e atuam junto com a prefeitura. Então, para se trabalhar com a vulnerabilidade também não é diferente. Então, quando a gente usa as ferramentas de geoprocessamento, eu acho que isso que é o maior gancho assim, dessa palestra, é que você, obviamente, tem uma ferramenta poderosa,
mas por trás disso existe um conhecimento, por exemplo, de álgebra de mapas que exige do operador, do especialista, do pesquisador, do professor, de quem quer que seja, do técnico que esteja mapeando, entender como é que, o que está por trás daquele mapa que foi gerado. Então, por trás de todo mapa de risco que foi gerado, existe um conceito que foi abstrato, que foi adaptado por uma quantificação e espacialização através de uma matemática que a gente faz com álgebra de mapas. Então, essa foi a matemática, vamos dizer assim, empregada nesse estudo, né, que foi usar uma média aritmética das 3 dimensões da vulnerabilidade, sendo que, considerando que se tem uma variável física, que está relacionada com a exposição, uma variável e 2 variáveis socioeconômicas, uma da sensibilidade e uma da capacidade adaptativa, que eu explico um pouco melhor, mas eu vou falar bem breve, por conta do tempo, nessa tabela. Então, a gente vai ter que, quando se trabalhou com a vulnerabilidade nesse estudo de caso para Santarém, a característica da extensão geográfica da inundação, ela está relacionada à dimensão da exposição da vulnerabilidade. E isso consegue ser mapeado com o uso de imagens de satélite, com o uso de campo, pontos de campo, e com o uso da localização dessa área, com o uso de imagens de satélites e de sistemas de informação geográfica. Para as características da sensibilidade, que são características socioeconômicas, já foi utilizada uma outra fonte de dados. Então, a melhor informação socioeconômica que a gente tem no Brasil, ela é disponibilizada pelo IBGE a nível de setores censitários. Então, isso você agrega ali nos bairros e depois consegue ter informação de bairros. Lembrando que para cada uma dessas dimensões, foi estabelecido um peso de vulnerabilidade baixo, moderado ou alto, dependendo, com um limite de critério para alocar, né, o que está sendo considerado baixa vulnerabilidade, moderado e alto. E uma outra característica também socioeconômica, que é um pouco mais difícil de se obter, e aí é que está o avanço do estudo, foi dividir a capacidade adaptativa, que é a variável dentro da vulnerabilidade em que permite que se diminua a vulnerabilidade. Ela foi dividida em 2 componentes, uma tangível, que está relacionado com os locais utilizados como abrigo, que já existem no município, e uma componente mais comportamental, que está relacionado com o fato como realmente esse risco é construído no local. Como a experiência das pessoas em relação a lidar a cada ano que se tem inundação favorece ou desfavorece o fato dela diminuir a sua vulnerabilidade. E também a forma como as pessoas conseguem se organizar coletivamente para agir ante ao risco. Tudo isso foi novamente colocado em termos de grau de vulnerabilidade. Eu posso depois entrar em detalhes na pergunta, quem tiver interesse, e colocado na fórmula para se ter uma álgebra de mapas. Então, dito isso, foi possível espacializar tudo dentro de um sistema de informação geográfica, e aí a gente teve as áreas de exposição, dando ênfase aqui para os polígonos que estão em azul, que são as áreas que são as áreas expostas à inundação. Então, o estudo ocorreu, inclusive, depois até também da setorização de risco que a CPRM realizou no local, e as áreas mais ou menos coincidem em termos de grandes áreas, né? Apesar de a gente ter usado metodologias diferentes. Então, para as áreas de exposição, eu utilizei curvatura, declividade, topografia, com extração de curvas de nível, para poder gerar, então, a verificação dessas áreas que estão mais expostas à inundação. E as outras variáveis socioeconômicas, como elas estão agregadas dentro de subpolígonos dos bairros, que são os setores censitários, se foi possível gerar, então, os mapas dentro dos polígonos dos bairros. E aí, no final, você consegue ter uma análise espacial, né, do que seria baixa, moderada e alta sensibilidade de acordo com os critérios estabelecidos, tanto para a sensibilidade quanto para a capacidade adaptativa. Cruzando todas as informações, no final, é possível se ter, então, um mapa de vulnerabilidade dessa área, que foi Santarém, cruzando todas as subdimensões dentro da vulnerabilidade, e se foi possível se ter as áreas de muito baixo risco, que são as áreas que estão em verde,
baixo, moderado e alto risco, que são as áreas que estão em vermelho. Então, nas áreas que estão em vermelho, a gente tem basicamente áreas em que estão periodicamente expostas às inundações, áreas onde se tem uma baixa articulação institucional de se recorrer e minimizar, se recorrer às instituições e minimizar o risco, e também uma baixa característica socioeconômica dos locais. Tá bom? Então, eu vou deixar mais para as perguntas, quem tiver interesse um pouco mais no tema. Agradeço bastante a atenção e é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação, Milena. Foi mais rápido do que a gente esperava. Tinha mais um tempinho ainda para você. Não tem problema. Tá. Agora, a próxima palestrante é a Sheila. Oi, Sheila. Tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. A Sheila vai apresentar para a gente o uso do sensoriamento remoto na análise da variação da linha de costa e sua utilização no mapeamento de áreas de risco e erosão costeira no Nordeste do Pará. A Sheila é geóloga formada pela UFPA em 2004, possui mestrado e doutorado, também pela UFPA, em sensoriamento remoto. Ingressou na CPRM em 2008 como pesquisadora em geociências na superintendência do Pará, do Amazonas, de Manaus, né, na verdade, e como pesquisadora em geociências da superintendência de Manaus, desde 2010. Atua na superintendência de Belém, nos projetos de geodiversidade, do estado do Pará, Amapá, Fronteiras, Brasil-Guiana e Brasil-Suriname e costa nordeste do Pará. Atuou também nos projetos de geologia e recursos minerais do estado do Amapá e na sinalização de riscos biológicos em diversos locais. A partir de 2018, assumiu a supervisão da gerência de hidrologia e gestão territorial. A palavra agora, Sheila. Olá, pessoal. Boa noite. Eu vou colocar aqui minha apresentação. Aí vocês me dão um feedback, se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver? Já apareceu para vocês? Sim, apareceu. Vou colocar aqui o modo de apresentação. Isso. Tá? Então, como o Elton já falou para vocês, né, o título aqui da palestra sobre o uso de sensoriamento remoto, então vou mostrar um pouco da experiência, né, que nós estamos fazendo dentro da CPRM, que é utilizando os dados de sensores remotos no mapeamento de áreas de risco, né. E aqui eu vou trazer um estudo de caso só de uma porção, né, seria o Nordeste do Pará, voltado para a erosão costeira. Então, primeiro, né, por que a gente estudar a zona costeira, né? Qual a importância da zona costeira? Elas são áreas que são extremamente dinâmicas no mundo, né? Possui elevada beleza cênica, e onde vivem milhões de pessoas. Então, toda essa parte de comércio, indústria, esses conflitos, eles ocorrem na zona costeira, né? Aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia aqui, se vocês conseguem ver o meu mouse, a nossa costa, ela tem aproximadamente 8 mil quilômetros de extensão, né? Onde possui 17 estados costeiros e 15 capitais estaduais que estão localizados na zona costeira. Cerca de 400 municípios, né? E de toda a população, né, essa área, aqui com os dados do Atlas do IBGE de 2010, ela só representa 4,1%. Porém, nessa pequena faixa, né, de terra, temos uma população de 24,6%. Então, ou seja, a gente tem uma população expressiva, né, do território nessa porção. E, como eu já tinha falado, né, é uma zona onde tem usos múltiplos, né, por conta da sua extensão. Então, a gente encontra variadas formas de ocupação, né,
desde a parte de turismo, hotelaria, né, hoje os resorts, a ocupação residencial, industrial, portos, então tem vários atores, né, que acabam atuando nessa faixa e justamente aí a gente acaba tendo os conflitos, né. Então, agora vindo para o nosso estudo de caso, né, a zona costeira do estado do Pará. Ela tem uma extensão de mais ou menos 1.200 quilômetros, né, uma extensão expressiva dentro da costa brasileira. Ela possui 47 municípios costeiros, né, ao longo dela, tá? Isso incluindo desde lá do Marajó, passando pela região mais interna do estuário, chegando à região nordeste. A população aqui no nosso estado, ela está em torno de 2.600.000 nessa área, que corresponde a mais ou menos 32%, né, da população estadual. E ela está inserida no contexto da costa de manguezais de macro-maré da Amazônia, né, que corresponde ao maior cinturão contínuo de manguezais do mundo, né, que vai desde lá da Guiana, chegando até o noroeste do Maranhão, né, até a ilha de São Luís. Apresenta uma diversidade de ambientes costeiros, né, também usos múltiplos, e aqui o professor Mamá, né, no livro Progradação e Erosão da Linha de Costa de 2006 e o de 2018, ele subdividiu essa costa em 3 setores, né. Esse setor aqui em rosa, ele considera como setor insular estuarino, e possui características próprias, né. O setor aqui em verde de continental estuarino, e o que a gente vai abordar hoje aqui, né, o setor da costa atlântica, que seria o Salgado Paraense. Então, essa é a nossa costa nordeste do Pará, né, que muitos devem conhecer. Ela possui uma orientação, como vocês podem perceber, uma orientação geral, noroeste-sudeste, tá? Essa costa, esse macro setor, né, ele fica limitado entre a Baía de Marajó e a Baía de Gurupi, né, sendo que a última cidade é a cidade de Viseu, né, no Pará. É constituída por 12 municípios costeiros, apresenta uma população estimada de 700.000 habitantes, 750.000 habitantes, né? E o que a gente vem observando ao longo dos anos? Um crescimento desordenado, com especulação imobiliária, instalação de resorts, né? Ocupação pela população daquela faixa dinâmica da praia, aterramento de manguezais. Em termos sedimentares, né, essa faixa aqui, ela tem o seu suprimento sedimentar vindo principalmente dessa plataforma, né, da plataforma continental, tá, onde esse sedimento fino, existe essa troca com o continente, e também por conta dos diversos rios que chegam na costa através dos estuários e das baías. Então, seria essa dinâmica, esse suprimento sedimentar que caracteriza a nossa costa nordeste, né? Ela é cortada por diversas baías, como vocês podem verificar. E os aspectos físicos, tá? Esse mapa aqui, ele faz parte do nosso projeto da CPRM, que é o Mapa de Geodiversidade da Costa Nordeste do Pará, que eu e a Iris Bandeira nós desenvolvemos ano passado. Esse mapa, ele está disponível no nosso site da CPRM, tá? Não só esse daqui, é um conjunto de diversos mapas, que vocês vão poder ver lá. Aqui é o QR Code, que leva diretamente para a nossa página, e quem quiser, aqui, o link está aqui embaixo, tá? Então, essa costa, nós conseguimos identificar, numa escala de 1 para 100.000, 17 padrões de relevo, tá? Que são estes daqui que a gente pode verificar, os tabuleiros, os manguezais, as praias. Estou dando um overview. E aqui eu trouxe algumas fotos, né, para ilustrar desses ambientes que a gente conseguiu mapear. Então, para eu entender como é essa linha de costa, a gente precisava o quê? Nós precisávamos entender toda a zona costeira, todos os ambientes, as suas características físicas,
para justamente a gente conseguir compreender esse processo de variação da linha de costa, tá? Então, a gente conseguiu mapear as colinas, os morros altos perto de Viseu, que correspondem às rochas mais antigas, né, do Crato São Luís, né, e esses terrenos, eles foram esculpidos nessas rochas, a Serra do Piriá, né, também lá em Viseu, que é um platô laterítico, os tabuleiros, aqui é um topo de tabuleiro, as dunas fixas, dunas móveis, os campos salinos, um manguezal, que é muito marcante na nossa costa, né, como eu falei anteriormente, a planície lamosa, os bancos de areia, as praias, né, e lagos. Ainda tem mais, né, nós mapeamos 17, eu trouxe só alguns aqui, né. E eu acho que esse aqui é uma das características principais que a gente precisa entender da nossa costa, porque justamente ela vai influenciar nos processos que irão ocorrer de deflagração de risco nessa região, né? Então, essa aqui é uma imagem do SRTM, né, uma imagem de elevação, e baseada na compartimentação de Franzinelli, de 1992, ela divide essa costa nordeste, em 2 setores. Esse primeiro setor, que vai aqui da Baía do Marajó até a Baía de Pirabas, né, e o segundo setor, que vai da Baía de Pirabas até a Baía de Gurupi, seria essa porção aqui, certo? E quais as características, né? O que a gente vai encontrar? Então, nesse primeiro setor, como eu falei, que vai da Baía do Marajó até a Baía de Pirabas, ele é caracterizado por quê? Pelos tabuleiros. Os tabuleiros que são sustentados pelas rochas do Grupo Barreiras, né? Esse Grupo Barreiras, quando ele chega, né, esse tabuleiro, quando ele chega até a linha de costa, ele vai formar o quê? As falésias ativas, que muitos aqui já devem ter visto. E nessas falésias ativas, qual é o perfil que a gente conseguiu identificar, né, no campo? Em geral, essas falésias, dependendo de algum, por exemplo, aqui é na orla de Maracanã. Aqui tinha mais ou menos 10 metros, mas nós conseguimos medir falésias de 8 metros, de 18 metros também. Mas, em geral, o padrão é esse, né? Seria o perfil regolítico do Grupo Barreiras aqui na nossa região. Na base da falésia, em geral, a gente encontra o quê? A intercalação do argilito com esse arenito, certo? No meio, tem o horizonte mosqueado, né? E já se encaminhando para o topo, a gente encontra esse horizonte concrecionário. E no topo, para alguns, seria um atossol amarelo, para outros, seria os sedimentos do pós-barreiras. Mas, independente do nome, independente da origem, o que importa seria justamente a resistência desse solo. Ele é muito friável, certo? E nessa porção, o que a gente vem observando, o que a gente conseguiu observar, né? Ocorre essa erosão, muitas das vezes, e são vários processos associados. Essa erosão na base da falésia, a erosão pluvial, que acaba gerando ravinas nesse topo, né? A ocupação desse topo acaba levando o lançamento de águas servidas, eu vou mostrar outras fotos para vocês, tá? Que acaba desagregando também esse topo. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que potencializa essa erosão, tá? Como eu falei, aqui a planície costeira, ela é mais restrita, né? Ela atinge, no máximo, 2 quilômetros. E essa planície costeira, ela vai ser marcada por quem, né? Pela presença do manguezal. Então, mesmo essa região, aqui, nas porções mais internas dos estuários, a gente tem as exposições das falésias, e na porção mais externa, nós temos as praias arenosas, que são ancoradas também pelo manguezal. A diferença nesse setor é que ele é um pouco mais estreito. Tá? O setor 2, né, ele já é um setor mais rebaixado, né, ele fica entre a Baía de Pirabas e a Baía de Gurupi,
tá? Os tabuleiros, eles são mais recuados, a gente pode observar que eles não formam falésias ativas, as falésias são todas inativas, e a planície costeira, ela consegue alcançar, né, aqui como, por exemplo, Bragança, uma extensão de aproximadamente 30 quilômetros. As baías aqui, elas são mais largas, né, e esses estuários, eles adentram, né, em torno de 80 quilômetros em direção ao continente. Aqui um exemplo, né, dessa vegetação, né, desse ambiente de manguezal aqui em Viseu. Essa foto é daqui, essa pontinha aqui da ilha do Itacupim. Os pântanos salinos, como eu tinha mostrado aqui, na região de Bragança. E essa praia de Macromaré, né? Aqui é um exemplo da praia de Ajuruteua, né, em 2015, mostrando essa extensa faixa intermaré, né, que se chama também de estirância, que acaba aqui na região alcançando mais de 100, 200 metros, né, dependendo da praia. E as forçantes, né? Então, o que a gente já viu? A gente já viu que é uma área que tem uma diversidade de ambientes, né? Temos um controle de sedimentológico, controle geomorfológico, mas o que atua, além também da ocupação, né? As forçantes, como os aspectos oceanográficos, né? Aqui eu vou trazer, aqui tem, apresentando um pouco da precipitação, né? Esses são os dados da estação lá do INEMET, lá de Salinópolis. Eu trouxe aqui a média mensal do ano de 2018, né? Para a gente ter uma ideia. Então, o que a gente percebe? Que as maiores precipitações, elas ocorrem, né, de janeiro a maio, né, na região. Aqui, no caso do ano de 2018, foi registrada uma média, né, bem acentuada para o mês de fevereiro, dessa região, tá? A velocidade mensal, né, a média mensal da velocidade dos ventos, tá? A gente tem as maiores médias registradas no segundo semestre, né, como a gente vê aqui, de agosto a dezembro, tá? A direção principal desse vento, são os ventos alísios que atingem a nossa costa, é de direção nordeste, né, que é o trabalho da tese da Ranieri de 2014. E acho que a grande peculiaridade também dessa região é a questão de estar inserida numa região de macromaré, né? Então, nós temos duas marés semidiurnas, tá? Essas marés, elas são maiores também nos meses de fevereiro, março e abril, tá? Elas são muito mais energéticas nesse período. Aqui é um exemplo de quanto essa amplitude. Nesse caso, as amplitudes elas são maiores ao longo do mês durante as marés de cisídia, que são as marés de lua nova e as marés de lua cheia. Então, aqui em março, para Salinas, a gente teve uma amplitude de mais de 5 metros. E, nesse período de março, o que soma-se também? As marés equinociais, né? Então, além da maré de cisídia, você tem a maré equinocial, que eleva mais, né, essa amplitude, e ela é muito mais energética nesse período. E soma-se também a questão das chuvas. Eu tenho vários fatores envolvidos aí. Então, e as ondas, né? Esse aqui é um gráfico lá do CPTEC, né, que mostra a condição de onda, né, o modelo de onda para mar aberto, offshore, né? Essas ondas, elas atingem em torno de 1,5 metro em offshore, mas dados medidos na zona de arrebentação, na praia, a gente observa aqui alguns trabalhos, né? Tem um trabalho pessoal de Ajuruteua, tem um pessoal aqui que fez o trabalho em Salinas. Essa onda, ela alcança uma altura de 0,5 metro a aproximadamente 1 metro. E o que a gente observa? Nessa costa, a presença de bancos ou barras arenosas, que eu até mostrei para vocês, né? Que elas ficam expostas durante a maré baixa. E o que acontece? Quando a onda, ela começa a se encaminhar, né, para a zona de arrebentação, acaba que esses bancos, eles servem de anteparo. Ele meio que reduz um pouco esse impacto das ondas, principalmente
durante parte da maré vazante, da baixa-mar e no início da pré-mar. Então, se não tivessem esses bancos de areia, essas ondas com certeza chegariam com muito mais impacto na linha de costa, tá? Como eu falei, né, as marés, elas ocorrem porque em março e abril, principalmente, às vezes acontece também em fevereiro, essas maiores concentrações de chuva, né, junto com o equinócio de primavera, e você tem a maré de Cisígia. Então, aqui é um exemplo, né, lá da Praia do Farol Velho, em 20 de março do ano passado, onde as ondas, elas atingiram as casas mesmo, né, toda a estrutura urbana da praia. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, e se vocês conseguem, não sei se vocês vão conseguir ver, é um pequeno vídeo, tá? Esse vídeo é lá da Praia do Crispim, onde ele é de 19 de abril de 2019, logo na entrada da praia. Vou dar um play aqui. Eu não sei se vocês já foram lá no Crispim, né? Boa parte da praia, ela está sofrendo um processo intenso de erosão costeira, né? Já teve um hotel que já foi destruído por esse processo. Aqui foi essas casas que estavam mais perto dessa entrada da praia. E por quê, né? Por que estudar a erosão costeira, né? O que é essa erosão costeira? Eu estava vendo, assim, quando a gente começa a ver, o que a gente observa? A dinâmica costeira, ela é um fenômeno natural, né? Então, já deu para perceber isso, né? Ela vai ser resposta do quê? De vários processos que interagem, tanto processo de maré, onda, vento, que interagem com esse meio físico, né? E vão refletir o quê? Mudanças na linha de costa, na posição da linha de costa, tá? Essas mudanças, elas vão refletir o quê? Os padrões de acreção, de erosão, de estabilidade, além da intervenção antrópica, né? O que isso daí a gente pode medir em diversas escalas, tanto escalas de curto tempo, né, como de médio e a longo tempo. E o processo de erosão costeira ele vai ocorrer quando esse balanço sedimentar ele for negativo. Porque uma coisa que a gente aprende, né, que onda, maré, vento, toda a praia tem. Então, o porquê de alguns setores você ter erosão e outros setores a gente vai ter acreção. Então, acaba que o sedimento que chega, ele não consegue ficar retido na praia por diversos fatores, desde ocupação da faixa dinâmica, ocupação das dunas. As dunas, elas são importantes ambientes de troca de sedimento, de fonte de sedimento. Tem sedimento dentro da plataforma, ele precisa estar ancorado nessa duna. Então, quando a gente pavimenta, a gente acaba vendo muito isso, quando a gente vai fazer um mapeamento, isso daí acaba levando a um desequilíbrio, né? E quando é que ela começa, essa erosão, ela começa a ser considerada um problema? Quando ela ameaça a estrutura, né, a ocupação, o interesse socioeconômico. Então, se não tivesse ocupação, a gente não saberia que teria erosão, né? Aqui é um exemplo para eu mostrar para vocês, que eu achei muito legal, que eu achei na internet, que é sobre o farol, né, o farol velho lá de Salinas, né, de Salinópolis, lá da Praia da Atalaia, ali, fica do lado da Praia da Atalaia, né. Esse farol, o primeiro farol aqui, ele foi construído em 1852, né, o segundo já em 1916, e toda essa região, hoje, ela está modificada, ou seja, aqui era uma área de duna, né, então toda essa parte dinâmica da praia, ela foi ocupada. O que a gente tem hoje? Só o resquício, né, do farol velho, né, e aqui, ele, nesse site aqui, que eu achei que é até de um arquiteto, né, da UFPA, mostrando toda a pesquisa que ele fez, a parte da muralha que fazia a composição do farol, tá? E o risco à erosão costeira. Então, depois de toda essa introdução que eu
apresentei para vocês, nós fizemos o quê? A gente vem trabalhando com mapeamento de risco, não só risco à erosão costeira, desde 2011, certo? Só que, a partir de 2005, principalmente, quando ocorreu o processo intenso de erosão lá em Juruteua, a CPRM ela começou a ser chamada para fazer esse mapeamento, né, de erosão costeira. Então, a gente viu a necessidade de fazer um estudo mais detalhado. Então, por conta disso, a gente fez esse mapeamento da geodiversidade para tentar entender como ocorrem esses processos, como são essas interações, né? Nesse mapa da geodiversidade, a gente fez a compilação do mapeamento dos setores de erosão costeira, estão disponíveis também lá, tá? E aqui, a gente vê que ainda existe um predomínio nesse primeiro setor, né, de setores de risco, então, onde tem as falésias ativas, tá? E aqui é a Juruteua. Isso não quer dizer que nos outros, né, nessa outra porção não tenha, né, a gente ainda não mapeou. Hoje nós temos 74 municípios no estado do Pará mapeados, dos 144, né, e ainda falta muito município ainda, então, existe uma possibilidade de haver outros setores de risco. E o risco em números, né, na costa nordeste. Então, hoje nós temos mapeado, nós terminamos o nosso mapeamento, né, em 2019, esse ano, por conta da pandemia, nós não pudemos fazer os mapeamentos. Então, de 2005 a 2019, nós tivemos 15 setores de risco alto e muito alto à erosão costeira. Dentro desses setores, nós temos 382 edificações em situação de risco, e aproximadamente 1.360 pessoas em situação de risco à erosão costeira, só na costa nordeste do estado do Pará. E o que a gente encontrou? Aqui também é só um exemplo, né? Como eu falei, nós mapeamos 15, então aqui são alguns dos exemplos. A Vila do Mota, também com esse processo de recuo de falésia, onde a gente vê processos de deslizamento, solapamento, aqui o cano exposto da casa, então, um deflagrador, né, a partir do despejo de águas servidas, nesse topo que eu falei para vocês, que é muito friado, tá? A mesma coisa a gente observa na Praia do 40 do Mococa, lá em Maracanã, tá? Aqui, essa situação de bancos, né, de submersos na região da Vila de Boa Vista, em Patipuru, esse banco que acaba retendo sedimento e não permite que esse sedimento chegue a essa porção aqui da costa. A Praia do Crispim, eu mostrei para você naquele vídeo lá a entrada, aqui já é a parte final da praia, depois eu vou detalhar mais para vocês aí na frente, e com a instalação de um canal de maré. Isso aqui é a entrada da Praia do Crispim, onde houve por conta da erosão, a destruição desse hotel, e a situação ali na Praia do Farol Velho em 2015, tá? Também a destruição dessa casa aqui. Uma das aplicações, né, Bragança foi o nosso, acho que o primeiro município que a gente começou a trabalhar com erosão costeira. Através do relatório da CPRM, o município, ele conseguiu uma verba de torno de 9 milhões de reais, né? E a CPRM participou das audiências públicas, os meninos fizeram toda a parte de setorização, e com esse dinheiro, eles estão fazendo uma obra de contenção, né? Que é em torno de 2 quilômetros, né, dessa orla, um calçadão, né? Essa estrutura aqui de contenção, lá em Juruteua. A gente não sabe, né, se essa contenção ela irá aguentar por muito tempo, porque a gente vem observando, como a gente mapeou várias áreas, né, na costa, a gente vê várias sequências de muros, né, várias tentativas de tentar conter, porque a gente tem que levar em consideração essas características físicas, essas forçantes, né, na hora da construção. Então, a gente vai acompanhar, né, ver o que vai acontecer com essa obra. Então, por que utilizar o censuramento remoto em estudos costeiros?
Tá? Primeiro, pela continuidade, tanto espacial como temporal das imagens, a Milena, ela falou muito bem na palestra dela, né, nós temos imagens, uma série temporal muito grande das imagens Landsat, tá? Aqui só um exemplo, essa imagem de 88 com a delimitação da linha de costa, e agora em 2018. Isso numa imagem Landsat a gente consegue perceber toda essa morfodinâmica aqui na costa nordeste do Pará, tá? Essa possibilidade de mapear áreas, muitas vezes de difícil acesso, a capacidade de detectar mudanças, né, tanto em médio e curto período, aqui a gente faz uma análise de 30 anos, né, e é uma das técnicas mais importantes para fazer tanto monitoramento, mapeamento e comparar áreas em diferentes locais, sujeitas tanto a recuo como a acreção da linha de costa. Como fazer, como utilizar esses produtos de sensores remotos em estudos costeiros? Primeiro, a gente vai fazer o quê? A identificação da linha de costa. Tá? Isso daí acho que é o primeiro passo, certo? A linha de costa, ela é um indicador, ou geoindicador, muito preciso, porque ele é facilmente reconhecido nas imagens, né, como a gente pode observar. Aqui um outro exemplo de um outro setor, né, com a linha de 1978 sobre a imagem de 2018. Tá? Em zonas costeiras úmidas, o que os trabalhos, tanto do Pedro, Valfi, da França, que é a Carmena, né, de 2003, eles sugerem a utilização da linha de maré alta de Cisígia. Depois a gente vai detalhar um pouco mais. Tá? E esse movimento da linha de costa, ela vai fornecer o quê? O registro da direção das mudanças dos setores costeiros, tanto em erosão como em acreção. Tá? Como identificar a linha de costa, né? Então, vocês viram que nós temos uma costa bem peculiar, com características peculiares, né, características amazônicas, né, e uma dificuldade que a gente observa na literatura é qual identificador utilizar para eu determinar essa linha de costa, certo? Esse trabalho aqui, da Bulk e Turner, de 2005, eles elencaram, né, todos esses indicadores para tentar verificar a posição da linha de costa. Eles fizeram uma compilação de todos os trabalhos, né, que eles pesquisaram, trabalhos científicos, o que se utiliza para identificar uma linha de costa, tá? E o que a gente percebe que a linha de costa que foi aqui esquematizada, ela não é muito parecida com a nossa, né? O que temos em comum aqui é a falésia, né? Essa zona interpraia, mas a gente não tem o manguezal. A nossa costa, ela é uma costa de baixa declividade, né? Do tipo dissipativa, onde a gente observa na praia aqueles sedimentos muito finos, granometria muito fina. Então, o que a gente conseguiu a partir dos trabalhos que a academia vem desenvolvendo aqui? Determinar essa linha de costa utilizando a posição da linha de maré alta de Cisígia. Tá? Então, por aproximação, né, então acho que é até interessante fazer um outro trabalho mostrando essa metodologia para cá, para a Amazônia, né? A gente consegue essa linha de maré alta de Cisígia, como é que ela chega na nossa costa? Ela chega aqui na base, né? Então, a linha de costa, quando eu for identificar na imagem, eu vou traçar aqui nessa linha do topo da falésia, tá? Que é o que eu consigo observar tanto no campo como na imagem, tá? O nível máximo da última maré alta, né? Que aqui é o I, seria por aqui. E aqui no nosso caso a gente já teria a vegetação de mangue, tá?
eu trouxe para vocês, então, como a gente faz essa identificação, utilizando essa maré alta de Cisídia. Então, seria a interface, manguezal, cordão arenoso, pode ser tanto a duna como a praia. Na imagem Landsat, então, a linha de costa, ela está aqui nessa linha vermelha. Essa linha vermelha aqui seria esse contato aqui, tá? A interface, manguezal, corpo d'água, que a gente observa que a gente não consegue, na literatura a gente não tem nessa interface, né? E aqui, para o nosso caso, já é um indicador que a gente utiliza. Então, essa linha aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Essa linha aqui, esse ponto bem aqui, é justamente nessa porção, nesse trecho aqui, próximo à sede de São João de Pirabas, tá? E, como eu falei, né, o topo da falésia, tá? Seria essa porção aqui, seria essa linha aqui que a gente tenta identificar na imagem, tá? E os processos atuantes na nossa costa, na costa nordeste. Então, utilizando as imagens Landsat, tem uma série temporal maior, né? Então, a gente consegue fazer uma análise, pelo menos de médio período, de 88 até anos 84, tem algumas imagens disponíveis, ou seja, uma análise de 30 anos. O que a gente conseguiu perceber? Com o uso da imagem Landsat, que tem uma resolução espacial de 30 metros, tamanho de pixel de 30 metros, então isso quer dizer o quê? Que a nossa detecção, ela tem que ser superior a 30 metros. Tudo que for a 30 metros, eu consigo detectar, né? Porém, tudo que for abaixo de 30 metros, uma variação de 20 metros, eu não vou conseguir detectar por conta da acurácia da imagem. Então, a gente acaba utilizando as imagens Landsat para ter uma noção geral, uma noção regional do processo da costa, né? Então, o que a gente observou? Para o setor 1, que é aquele setor que nós temos as falésias ativas, nós temos a planície costeira mais restrita, a gente tem um processo erosivo, né, mais acentuado nesses 30 anos, em torno de 56%, e 44% de acreção. Tá? Já para o setor 2, essa erosão foi menor, né, 48%, e em termos de área, né, e a acreção em torno de 52%, ou seja, a acreção foi um processo predominante. Porém, quando ocorre a erosão, ela acaba sendo intensa, que é o caso de Ajurutela. Tá? E o que a gente observou? Quando a gente vai, as imagens Landsat, elas são importantes porque você tem uma série temporal maior, só que a gente acaba perdendo em resolução. Então, para a gente fazer uma análise nesses setores de risco, vocês viram que os setores são muito pequenos, então, para eu representar num mapa de 1 para 100 mil, isso aparece como um ponto, tá? Então, é interessante o quê? Fazer um estudo de imagem de alta resolução. As imagens de alta resolução, elas advêm, acho que a partir dos anos 2000, tá? Então, a gente não tem uma série temporal maior, mas nós temos as fotografias aéreas. Então, a gente pode ir atrás dessas fotografias aéreas para tentar fazer uma análise, pelo menos, de um período maior. Aqui, eu vou trazer 2 exemplos para vocês, tá? Que é o quê? Utilizando imagens de alta resolução que estão disponíveis no Google Earth, e as imagens Sibelius 4A, que tem uma imagem pancromática de 2 metros de resolução, tá? Está disponível no site do INPE, a gente consegue fazer fusão com essas imagens e consegue fazer um estudo nessas áreas urbanas. Tá? E para medir essa taxa de variação, nós estamos utilizando uma ferramenta, que é o DSAS, né, que é o Digital Shoreline Analysis System, que é uma extensão do ArcGIS, que foi desenvolvida pelo Serviço Geológico Americano. Então, ele faz toda uma análise estatística dessas linhas de costa, né? Quanto ela variou nesse período, tá? Então, aqui a gente utilizou o quê? A gente aplicou em 2 praias, tá? Uma praia que nós temos falésia e outra uma praia exposta, lá no Crispim.
Então, a Praia do Crispim, esse foi o setor, né, que foi mapeado pela CPRM em 2019, tá? Essa delimitação do setor. Nós fizemos a digitalização dessa linha de costa, tá? Então, aqui em 2009, essa linha, ela estava aqui nessa posição, em amarelo, tá? Em 2015, nessa posição, aqui em azul, e essa imagem, eu já consegui pegar uma imagem desse ano, né? Uma imagem de maio desse ano, de 2020, ela já estaria nessa posição, certo? E quando a gente aplica essa extensão, ele precisa de uma baseline, ele precisa da criação de um buffer, ele gera transectos, tá, ortogonais a essa linha de costa. Ele faz toda uma análise estatística, ele tem vários critérios estatísticos que ele nos dá o quê? A taxa média, a taxa de erosão, tá? Então, essa cor aqui, né, esse vermelho mais escuro, representa o quê? As porções da costa que variaram com uma taxa de recuo de 16 metros até 3 metros, tá? E aqui, só esse setor que a gente conseguiu, que foi um recuo menor, né, que variou de 3 a 2 metros. Esses recuos, eles estão representados aqui, acho que a gente consegue ver melhor, né? Esse que é o transecto 1, tá? Passando até o transecto 89. Então, o que a gente observa? Que há um processo erosivo, um recuo médio aí de 7 metros nessa porção aqui, tá? Essa porção que eu estou mostrando, ela representa esse transecto aqui, né, no campo, que a gente verifica esse recuo da praia sobre o manguezal e a morte desse manguezal, né, que restos de uma casa, tá? Aqui, essa taxa de erosão maior, que até nós registramos aqui como máximo de 16,7 metros, ela ocorre nessa porção onde há essa instalação desse canal de maré, que ele vem recuando e está avançando sobre as casas. E a gente pode observar aqui no campo essa situação, né? Então, quando a gente sai de uma praia exposta para uma praia que nós temos ancorada numa falésia, essa taxa de recuo já é menor, porque a falésia ela acaba sendo um anteparo resistente a esse recuo. Aqui, isso daqui é muito difícil nesse curto período de 10 anos, para cá, para o 40 do Mococa, a gente analisou a imagem de 2010 a 2020, a gente, se a gente fosse utilizar imagens de Landsat, a gente não conseguiria perceber, né, por conta do tamanho do pixel, como eu falei para vocês, tá? Esse foi o setor mapeado em 2018, tá? Também pela Diane e pela Iris, lá no 40 do Mococa, que fica em Maracanã. E com a aplicação do DSAS, o que a gente observou? Uma taxa de recuo médio de 1,8 por ano e uma taxa de recuo máximo de 6,4 metros por ano. Tá? Então, o que a gente observa lá? Quando não tem a falésia, esse recuo, ele é maior. Aqui, está registrado aqui. Acontece a mesma coisa, o cordão arenoso, ele acaba migrando sobre o manguezal e matando o manguezal, ele vai recuando. Tá? E onde tem a falésia, a gente tem desmoronamento, deslizamento, destruição de residências que estão localizadas no topo dessa falésia. Tá? E nossas considerações finais, né? O que a gente acaba recomendando, né? Que sejam feitas avaliações do recuo dessa linha de costa, né, para esses outros setores que a gente já mapeou. Recomenda-se também fazer o acompanhamento, né, desse comportamento dessas praias, como o pessoal da universidade faz, em algumas, em Ajuruteu, não sei se o Crispim acaba fazendo, com aquelas réguas, né, para fazer os perfis de praia, para ver como esse sedimento se comporta durante o ano. A utilização de drone também, né, como uma outra ferramenta de sensoriamento remoto é importante, e essas informações, elas têm que ser o quê? Elas têm que ser geradas para justamente ajudar os gestores nas tomadas de decisão, né, se ele vai fazer, como é fazer essa remediação, se é com remoção, se é alguma obra de
contenção, então tudo isso daí acaba sendo fonte de informação para subsidiar esse ordenamento territorial por conta dos gestores. Certo? Gente, aqui algumas referências, né, para quem tiver interesse na área, tá? E era isso que eu tinha que apresentar. Obrigada a todos, né, que estão com a gente até agora. É isso. Só parar de exibir, né? Tá. Muito bem, obrigado, Sheila. Parabéns pela palestra. Tenho algumas colocações para fazer aqui. Quanto a Milena, primeiro aquele mapa lá, né, do Brasil, lá, as áreas mapeadas pela CPRM, a gente já está com todo o Amazonas mapeado, Acre e Santa Catarina. Já tá, esses estados já estão completos. Mesmo que não tenha risco, né, no município, a gente faz um laudo. Então, às vezes, o município em Roraima que eu fui, que não teve nenhuma área identificada, a gente acaba fazendo um laudo e aí fica, mas a município já está como mapeado, né? Você falou sobre, Milena, a setorização de risco, né, em comparação da setorização de risco da CPRM em relação ao seu mapeamento ali, de suscetibilidade, né? Bateu bem, assim, deu certo, assim, como é que você avaliou, assim? Com relação ao de Santarém, eu analisei a parte do perigo na verdade, eu não analisei o perigo, né, eu analisei a vulnerabilidade. E dentro da vulnerabilidade, como tem essa dimensão da exposição, a exposição eu mapeei pela extensão geográfica da inundação. Então, bateu bastante com a setorização da CPRM. Só que a CPRM, ela fez também para deslizamento de massa, né, porque tem uns locais de queda de bloco em Santarém, e eu me detive mais a inundação mesmo, mas casou bem certinho, assim, com a setorização da CPRM, com certeza. Bacana. É até bom, assim, só complementando, porque acaba que o fato de já ser uma setorização acaba que valida muitos estudos acadêmicos que são feitos a posteriori, né? É importante ter como se fosse um baseline, assim. Tem um estudo existente, e aí os que vêm posteriormente a gente consegue comparar ou validar. Então, é realmente muito importante esse trabalho que a CPRM tem desenvolvido na setorização. Pensei em fazer mais algum município para fazer essa comparação? À frente? Então, no meu grupo de pesquisa, a gente sempre tenta desenvolver em áreas para riscos diversos, né? Eu trabalho mais com inundação, mas desenvolvi também trabalhos com erosão costeira, e, sim, sempre que possível. O problema maior na academia, porque diferentemente da CPRM, na academia a gente depende de financiamento de projetos, e nem sempre isso está disponível, né? Então, acaba que muito com recursos próprios, e tem mais a dificuldade maior nesse sentido. Mas, com certeza, sempre que possível, mapeando os municípios. Dentro do mapinha lá de Santarém, eu vi que tinha vários setores, você numerou lá, né, os bairros e tal, mas tinha alguns que não estavam, porque eles não têm igarapés, rios, ou porque não tinha sensor censitário? Os que não estavam, a delimitação, o recorte da área de estudo, ele foi feito de acordo com o decreto de situação de emergência de 2009. Então, nesse decreto de emergência de 2009, foi o decreto em que houve o maior número de bairros afetados até o momento, e até o momento permanece esse ano como o ano-chave, assim. E no decreto os bairros foram afetados por enxurradas, né, e por inundações graduais. Então, esse foi o critério de delimitação. Daí, só usar todos aqueles bairros, só os bairros que estavam delimitados, e não todos os bairros da sede urbana. A Mábia fez uma pergunta aqui, ela falou, mesmo sendo eventos extremos climáticos graduais sazonais, porque as medidas de gestão, né, no caso dos gestores, né, são pouco eficazes na mitigação dos dois tipos de inundação, né, dentro de Santarém. E já que as instituições competentes têm um tempo para se organizarem, penso que seja pela falta de recursos, mas você pode esclarecer melhor.
Obrigada pela pergunta, Mábia. Bom, eu separei aqui, refletindo sobre a tua pergunta, muito obrigada, e é uma pergunta extremamente importante, a gente se faz muito essa pergunta. É uma pergunta complexa, então eu separei alguns grandes temas para se refletir com relação de possíveis respostas para a tua pergunta. Eu acho que a primeira dela é com relação a essa cultura que a gente tem, essa ideia que a gente tem, e até o nome mesmo que se dá da tipologia de riscos e desastres naturais. Então, esse associar ao natural, associar a inundação ao desastre referente à inundação ao rio, ao desastre de alagamento e inundação em áreas urbanas à chuva, associar apenas ao efeito, ao evento natural, tira a responsabilidade, na verdade, da gestão de organização e ocupação da cidade, de ordenamento do território. Então, os instrumentos que a gente tem de ordenamento territorial, quando a gente pensa na cidade, né, não estou nem falando das áreas rurais, mas usando o exemplo da cidade, a gente tem plano diretor, a gente tem zoneamentos ecológicos e econômicos, em todos esses instrumentos de ordenamento e gestão territorial, eles deveriam ter previsto a não ocupação de áreas de risco. Então, para isso, você tem que ter um mapeamento prévio. Então, se tem um mapeamento prévio e diz que aquela área inunda, você não coloca um hospital. Em Santarém, por exemplo, a área do hospital, para receber pessoas afetadas no momento de inundação, em que doenças de veiculação hídrica aumentam, como dengue, chikungunya, ficava justamente numa área de risco. Então, eles tiveram que mudar a área de acesso do hospital, porque o hospital que receberia as pessoas por doenças no momento de inundação estava localizado numa área de risco. Então, esses instrumentos deveriam contar com esse tipo de mapeamento. Muitas cidades não contam, na Amazônia, então, nem se fala. Então, associar isso ao natural é a primeira coisa, né? Então, tanto associa-se a inundação ao rio e não ao fato de eu conseguir organizar a cidade para que a cidade não inunde. Uma vez que a gente também tem uma outra questão, uma construção histórica. Então, muitas cidades na Amazônia, elas são construídas em áreas de planície de inundação, no mínimo no grande leito do rio. Então, isso por si só é uma área que o rio vai ocupar. Então, a partir do momento que já está ocupado, não existem muitas opções. Ou você retira as pessoas, e a maioria das vezes isso não vai acontecer, porque são áreas históricas, áreas construídas, áreas do começo da colonização da área, né? Tem o principal patrimônio histórico que está ali naquele local. Então, a segunda opção seria ter medidas estruturais, que são medidas caras, né? Medidas tecnológicas. Então, para elas funcionarem, como os muros de contenção, que tem, inclusive, em Santarém, medidas de comporta para funcionar. Então, existem medidas estruturais que são tomadas, no exemplo de Santarém, como bombas, colocação de pontes, que são medidas que são paliativas, na verdade, elas não funcionam em plenitude. Então, esse tipo de medidas são medidas que requerem também recursos financeiros e estudos prévios, né, monitoramentos de cenários, para que eles funcionem. E a maioria das vezes o corpo técnico que trata dessas questões não chega nesse nível de detalhe, né? Então, mesmo que existam estudos acadêmicos, eles acabam que não são apropriados pela gestão, é até uma falha da própria academia de não se aproximar da gestão, né, das gestões municipais, mas, infelizmente, isso ocorre dessa forma. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta ou se eu acabei abrangendo outros temas, qualquer coisa pode perguntar mais. Até só aumentando, adentrando o assunto, até para nós mesmos da CPRM, que a gente é bem ligado, né, com prefeituras, são eles que solicitam, a gente quando vai no município, a gente entra em contato com o pessoal da Defesa Civil, e outros setores dentro da prefeitura, às vezes fala até com o prefeito, né, em cidades menores, a gente não vê muita ação, né? Depois de entregue o relatório, eles têm um documento oficial, né, federal, da CPRM, demonstrando aquelas áreas de risco e podendo conseguir ter recursos, né, para tirar as pessoas ou melhorar aquelas áreas, né, tentar reduzir o risco nessas áreas, mas poucos são os que fazem, né? Me surpreendi, em 2012, eu fui em Irunepé e chegou para mim do procurador da cidade, chegou retirando o pessoal da zona de erosão ali fluvial, ali, né, bem
na beira, que a gente tinha acabado de fazer, fazia um meio ano, mais ou menos, e lá foi feito. Então, foi o único município que me surpreendeu. Até lá era bem organizado, as vias e tudo, né? Então, um município mais diferenciado aqui no interior do Amazonas, que tenta fazer uma organização urbana aí, né, do seu município. Mas o normal é a gente ver que realmente eles engavetam, né, infelizmente, os estudos, mesmo sendo federal, ou até mesmo se a faculdade for lá e fizer, e a situação continua na mesma, né? Agora, para Sheila, posso... Quer comentar alguma coisa, Sheila? Acho que Sheila gostaria de comentar alguma coisa nas perguntas da Sheila? Não. Estou conversando aqui com a minha secretária. Tá certo. Eu queria primeiro fazer uma pergunta antes de passar para as perguntas dos participantes. Ali, você mostrou setores, né? Eu queria saber, assim, a relação entre o setor 1 e o setor 2, com relação aos desastres. Qual é o mais ativo, assim, qual que você acha que tem mais áreas de alto e muito alto risco? Lá, quando a gente colocou quando a gente faz essa lotagem, né, dos nossos setores de risco, eles estão mais concentrados no primeiro setor, né? Ou seja, a gente observa muito o recuo de falésia, deslizamento, mas no setor 2 nós temos a questão das praias expostas, né, que estão sofrendo processo erosivo, que é exemplo de Ajuruteua, né, mas também na praia exposta no setor 1, que é Marapanim, onde são os 2 pontos de erosão mais severa que a gente tem aqui na costa. Além de Salinópolis, que hoje a gente classificou como risco alto. Tá? E dentre os fatores ali para erosão costeira, qual que você acha que tem um principal, tem um que você considera que dá mais problemas, ou que faz o recuo ser mais rápido? Assim, como eu mostrei, né, você tem um mix, digamos, né, são várias forçantes, né, que a gente observa para esse recuo. Mas, na parte, quando você tem a falésia e você tem a ocupação topo, como aconteceu, acho que todos viram aqui, aquele acidente lá em Pipa, né, onde a população, ela habita esse topo, né, e na porção basal, por conta da ação dessas marés, ele vai promovendo esse recuo gradual. Aqui, o que a gente observa na nossa costa? Esse topo, ele tem uma camada, né, pouco resistente, muito friável, e a população, ela acaba, enterrando, colocando a tubulação, toda a água servida para jogar nessa frente da falésia. Então, com essa erosão basal, mais a erosão pluvial, mais a ocupação, então isso daí acaba acelerando nessas áreas que você tem, acelerando a erosão nas áreas da falésia, né? Onde a gente tem falésia. E onde a gente não tem falésia, né? Essas praias expostas. O que a gente observou? Com os estudos junto com o pessoal da universidade, o professor Nils, lá do campus de Bragança, né? No caso de Ajuruteua. Além da ocupação dessa faixa dinâmica, né, da parte das dunas, onde tem essa troca de sedimento, a gente tem o que também? A formação desses bancos arenosos. Aqueles mesmos bancos que retardam a chegada da onda, né, que recebem o impacto, eles também são armadilha para sedimentos, né? Então, eles acabam retendo o sedimento da plataforma não consegue alimentar a praia. Então, todo esse conjunto de fatores, eles acabam influenciando nessa erosão. Então, dependendo da posição, né, dessa ocupação, eu tenho fatores, né, de recuo. Eu tenho recuo da falésia, no local da praia exposta, o que a gente observou, né? Essa retração do cordão arenoso sobre o manguezal, matando essa floresta de mangue, e também, muitas das vezes, que a gente observou nesse mapeamento de risco, por exemplo, um caso lá aqui em Salinas, pessoas que ocupam a faixa de mangue. Então, elas estão expostas à inundação pela maré. Então, a gente tem a inundação pela maré, principalmente naqueles meses do ano de março e abril, né?
e também esse processo erosivo. Tá. Ok, muito obrigado. Uma pergunta aqui. Em muitos ambientes costeiros, percebe-se a presença de empreendimentos e residência próxima à costa, né? E se tratando da zona costeira, como a taxa de deslocamento de linha de costa é usada para o planejamento dessa zona costeira? O que a gente vê observando? Não há um planejamento, né? Os gestores municipais, eles não têm esse planejamento ordenado do território. Vão ocupando, vão dando as licenças ambientais e ocorre ocupação sobre campo de duna, né? A gente vê muito isso aqui na costa nordeste. Então, a gente não vê esse estudo, né? Por isso que, quanto mais a gente estudar, então, nós temos mais informações para dar para esses gestores, e eles vão estar, né, tentar estar de acordo com a lei, né? E o que a gente observa hoje aqui, principalmente lá em Salinópolis, né? Uma especulação imobiliária muito grande, né? Hoje há uma concentração de resort, e justamente próximo à praia, né? Nessa faixa aí da dinâmica praial, onde ocorre essa troca de sedimento, retenção de sedimento, e a gente não sabe o que vai ser, né, daqui para frente, quando houver a implementação total, a urbanização dessas áreas. A Melícia Aguiar pergunta se seria viável, através do geoprocessamento, né, analisar o avanço dessa linha de costa para os próximos 10, 20 anos, né, para que se criem medidas efetivas aí de não ocupação ou mitigação. Sim, a gente fez, aqui só foi um exemplo, né, eu peguei uma imagem, a gente pegou uma série de 30 anos, né, 2 imagens, né, com diferença de 30 anos de aquisição, a gente teve uma noção geral, então a gente olha para trás, né, a gente vê o que aconteceu. Com as imagens de alta resolução, a gente pode, como eu falei, incrementar, tentar pesquisar fotografias aéreas, para a gente tentar ver quando essa erosão ela começa a ser mais efetiva, tentar fazer um acompanhamento e continuar o monitoramento, né? Como uma recomendação que a gente dá no final recomenda-se fazer toda essa análise através de geoprocessamento aliado, né? Porque a CPRM, nós não fazemos monitoramento, tá? A gente faz a identificação de setores de risco, como o Elton já falou aqui, a gente entrega para o gestor. Aí, o nosso trabalho acaba aí, tá? O gestor, de posse dessa informação, ele tem que buscar, né, as soluções viáveis para o município dele. Então, com certeza, né, fazer esse monitoramento é importante. Toda a região que você visitou aí, você viu obras, né, destruídas, e você acha que você indica algum tipo de obra, fazer obra, ou é melhor fazer a remoção prevendo o recuo da costa? O que acontece, né? Algumas dessas áreas, elas são ocupações rústicas, né? Somente lá na praia de Ajuruteua, diferente de Salinópolis, né? Então, são casas com construções de madeiras que são mais fáceis de remover. Então, se possível, fazer a remoção, né? Porque acaba que, se for fazer uma remediação, o que a gente observa em várias obras espalhadas pelo mundo? Que essas obras de engenharia, que eles chamam de hard, né, que seria essa construção de muros, elas não são tão eficientes. Então, tentaria o quê? A partir dessas características, verificar outras soluções, como, por exemplo, o engordamento de praia, né? Mas, para isso, verificar quais os pontos, onde reter esse sedimento, para ele não ir embora, fazer todo um estudo, né, mais dessas componentes oceanográficas para tentar verificar como reter esse sedimento, né. E para o gestor, já que uma engorda de praia é muito caro, né, porque ele vai ter que remover a areia, né, então ele tem que colocar na balança. Se aquelas pessoas, será que elas pagam o PTU, né? Será que é viável, né? Porque às vezes são setores, não são muitas casas, mas aí a gente entra naquele embate, né? Mas a pessoa já está ali há muito tempo, a pessoa mora ali desde criança e não quer sair dali, então isso aí tem todo esse drama, né? Quando a gente acaba trabalhando com áreas de risco, né? Que não é apenas a gente, realmente, das ciências, não, vamos lá, tira todo mundo, é muito mais fácil. Não, as coisas não são assim, né? A gente sabe muito bem. É verdade, é difícil tirar o pessoal.
Fortaleza, né, o pessoal fez aqueles espigões, né, para reter, né, a erosão lateral costeira, eles tiveram que fazer vários, um seguido do outro, e depois faltava sedimento posterior. Então, da onde você tira também o sedimento para engorda de praia, tem que ver se não vai faltar para outra área. Isso. Fortaleza é um exemplo típico, né? Eles fizeram os espigões, ele tem a face, tem uma erosão e a face que ele acaba acumulando, né? Áreas, assim, um lado do outro. Isso mesmo. Milena, poderia voltar para a gente finalizar aqui. Alguém tem mais uma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Espera aí, tem mais perguntas. Para a segunda apresentação, no caso para Sheila, né? Há estudos em andamento ou previsão para avaliação da linha de costa para o setor da costa estuarina continental, até onde as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar podem influenciar na variação da linha de costa? Já existe uma tendência? Essa foi uma pergunta, eu pensei em falar sobre a acreção e a erosão, recuo, mas eu vi que no gráfico que você mostrou, mais ou menos bate, né? Os locais com acreção e com recuo, eles mais ou menos batem. Mas pode ficar à vontade para responder a pergunta do Cairo. Vamos lá. A primeira parte aqui, ele fala assim, já existe. O que acontece? Né? A gente começou a sistematizar esses dados. Então, nós já tínhamos feito um mapeamento, né, de risco de 2015 a 2019, e com o geodiversidade, que é um mapeamento na escala de 1 para 100, a gente tentou entender essas relações para fazer essa correlação com o estudo de risco. E a gente começou pela costa nordeste. Na costa, na porção estuarina, o que nós temos? Continental, a gente tem as setorizações de Belém, se não me engano, de cabeça, e pegando a parte de Mosqueiro, tá? A gente tem um TCC da Keren, que foi nossa estagiária, que ela fez o mapeamento de risco lá dessa porção da Ilha do Mosqueiro, mas a gente ainda não fez essas taxas, a gente não calculou essas taxas, não fez essa análise multitemporal para calcular essas taxas. É a nossa, assim, como se diz, um 15 na costa nordeste, né? Tem muito mais setores, tanto no Marajó como nessa porção. Então, ainda é um estudo que a gente quer continuar, né? A gente começou recente, né? A gente começou no ano passado a se debruçar, estudar um pouco mais sobre esse tema aqui na CPRM. E sobre as mudanças climáticas, o que a gente observa, né? Quando a gente coloca, né, faz essa análise de médio tempo, a gente meio que realmente vê um certo equilíbrio, dependendo da porção, a gente vai pender mais para erosão, mais para acreção. Sobre as mudanças climáticas, seria necessário fazer esse monitoramento, né? Um monitoramento anual, tá? Tentar correlacionar com esses perfis de praia para ver se tem alguma tendência. Isso a gente não fez até agora, mas com certeza, né, se tiver, ela vai realmente interferir nessa posição da linha de costa. Tem mais uma pergunta do Cairo ali, né? E, para além dos riscos socioeconômicos, qual a sustentabilidade para ecossistemas costeiros como o mangue, recuo da linha de costa? Tá. No mangue, a suscetibilidade, o que a gente percebeu? A gente fez no geodiversidade, eu não coloquei aqui, já estava ficando grande demais a apresentação, né? Mas a gente fez um mapa de suscetibilidade para a costa, tá? Então, o mangue a gente conseguiu dividir de alto, médio e baixo. E ele está suscetível à inundação por maré, certo? E o que a gente observa? Que existem pessoas que vivem no mangue, construções, casas mesmo no mangue, que estão sujeitas, né, ao risco de inundação por maré, certo? E o recuo, lá a gente conseguiu observar no campo porções próximo a São João de Pirabas, onde essa margem com manguezal, ela também está recuando, também tive erosão de mangue, também, isso ocorre também. Só que, nesse caso, eu não mostrei aqui porque não tinha ocupação, né? Então, não tinha o risco associado. Lembrar que os mangues são áreas de proteção, né? Não devem ser ocupadas, né? Então... Não devem. Tá. Gostaria de agradecer, Sheila, muito obrigado pela palestra, Milena, parabéns, muito obrigado pela palestra, as duas. Querem falar alguma coisa para finalizar o nosso encontro?
Obrigada, Elton. Obrigada, Sheila. Parabéns pela apresentação. Bom, eu só queria agradecer esse primeiro dia de webinar, né? A primeira ação da BGE, oficialmente. E é isso. Eu agradeço a todos os participantes, a todos que estão conosco até o momento. Amanhã a gente tem mais um dia e último dia com outros palestrantes. E passo a palavra para a Diane, para a Sheila, para finalizar. Amanhã estarei aqui novamente, no mesmo horário. Eu vou abrir a sala amanhã uns 15 minutos antes, para quem quiser entrar, tá bom? Certo. Bom, eu também aproveitar, queria agradecer, parabenizar, né, a Milena, que teve um trabalho árduo, né, nesse último mês, na organização do evento, e acabou sendo um canal que a gente pode fazer, né, a exposição dos nossos trabalhos. E amanhã espero a todos aqui novamente para o segundo dia de webinar. Boa noite, pessoal. Agradeço também a todos em nome da BGE Núcleo Norte e avisando o pessoal que amanhã a gente vai ter sorteio de livros para quem participou da primeira palestra, da segunda. Então, aguardem aí que vocês podem ser sorteados a qualquer momento. Ok? Obrigada e até amanhã. Uma boa noite. Só um minutinho. Eu gostaria de que todos abrissem a câmera para a gente tentar tirar uma foto de registro, né? Afinal de contas, é um momento histórico, como diz a nossa presidenta. Momento histórico aqui de ações para a BGE. Eu acho que vale a pena a gente registrar. Eu vou... não sei quem poderia bater essa foto com as câmeras todas abertas. Vou tentar pegar. Elton, abrir a câmera quem eu quiser. pedi para Valmira, Paula, minhas alunas que estão presentes. Vou tirar o print da tela também. Podem abrir a câmera quem puder, por favor. Eu não consigo tirar o print da tela, gente. A parte do TI está complicada aqui. Falta só 2 para mim. Já, 1, 2, 3 e já. Já? Agora melhorou. Espera só um pouquinho. Já. Já? Então é isso, gente. Acho que a gente pode finalizar. Muito obrigada novamente a todos e uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.